Eu sou Lucas Trindade, cirurgião vascular na cidade de Campinas, do Grupo Ivasc, e estamos discutindo um pouco a respeito do pé diabético. Eu queria saber, você que é paciente diabético, tem sentido algum formigamento na região do seu pé? Sente uma perda de sensibilidade nessa região? Quando você caminha, você sente um pouco de dor na panturrilha, você tem que parar um pouco para poder melhorar essa dor que você sente na panturrilha? Você percebe que o seu pé está mais desidratado do que o habitual, com algumas rachaduras? Ou então que você apresenta alguma deformidade no seu pé? O seu dedo está parecendo uma garra, o seu dedo está parecendo uma ponta de um martelo, ele está com a região da pisada um pouquinho mais plana do que o habitual? São situações que podem denunciar dentro do seu exame físico o diagnóstico do pé diabético. Então, diante disso daí, é muito importante que você procure um médico, cirurgião vascular, um médico endocrinologista, para que você seja examinado e que seja feito um diagnóstico, como forma principal de prevenção para não desenvolver lesões e culminar com o risco de uma amputação de um dedo ou então até mesmo a amputação de todo o pé. Além dos cuidados de prestar atenção nesses sintomas que os pacientes apresentam, que você, paciente diabético, apresenta, o que mais que a gente pode fazer como cuidado para não desenvolver uma lesão como citada anteriormente? O principal foco seria a hidratação dos pés, então manter um perfil de hidratação diário, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo de quanto está ressecado. O uso de calçados específicos, esses calçados específicos para não apertar, principalmente a zona medial, a parte de dentro, e a zona lateral, que é a parte de fora do pé, para não desenvolver lesões por atrito, que pode culminar com uma gravidade maior e ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então isso é bem interessante que a gente trabalhe ou que a gente use e que a gente recomende o uso de calçados específicos. Além disso, também é muito importante os cuidados com as unhas, O paciente diabético, se puder ter o acompanhamento de um podólogo ou de uma podóloga, é extremamente interessante. Por quê? Geralmente, quando a gente faz o cuidado das unhas, a gente precisa tomar cuidado para não ter um ferimento. Mas mais do que isso, o trofismo da unha, a hidratação da unha para não desenvolver uma infecção fúngica é bem interessante também para a gente evitar uma pequena lesão que depois pode culminar com uma gravidade maior. Existem algumas situações em que o diabetes ele é uma doença sistêmica e pode acometer outros órgãos, como por exemplo o rim e como por exemplo a visão. Quando ele acomete a visão, o paciente pode perder um pouco da capacidade de enxergar. Então ele desenvolve uma retinopatia diabética. E muitas vezes esse paciente não tem a capacidade de fazer o autoexame, que é uma coisa extremamente interessante. Então o apoio familiar nessa situação também é legal para poder examinar o pé do paciente, observar o perfil de hidratação, ver se não tem nenhuma lesão, observar também como que estão as condições da unha desse paciente e direcionar o autocuidado do paciente. Algumas situações fogem dessa capacidade da gente fazer a prevenção e o paciente acaba desenvolvendo um tipo de lesão específica. E aí precisa de um tratamento que muitas vezes envolve uma cirurgia. E aí entra o cirurgião vascular, que é a equipe ou a especialidade médica que está mais apta para fazer esse tipo de tratamento desse paciente. Eu peço para vocês continuarem acompanhando os vídeos com a gente, que a gente vai, num próximo vídeo, falar sobre o tratamento das lesões já instaladas no paciente diabético.